Stabat Mater dolorosa, justa cruce lacrimosa, tum pendebat filius. De pé a mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa, via Jesus que pendia. Caros filhos, no dia de hoje, a Igreja celebra a memória da Virgem Santíssima, a Senhora das Dores. Qual o significado desta celebração? Poderíamos perguntar e questionar, mas o real motivo é ver aquilo que justamente este hino apresenta, junto à cruz, a união da Virgem Santíssima a Nosso Senhor. E por que desta celebração? Por que desta festa? Por que celebrar a Virgem Santíssima como Senhora das Dores? Pois bem, teremos que para isso entender o caminho feito ao longo da história para esta celebração. Em primeiro lugar, essa celebração não era única. Quando vemos a história da Igreja, vemos que existiam mais de uma destas festas. Uma delas, ainda no tempo da Quaresma, na proximidade da Semana Santa, a sexta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, que inclusive na obra é um dia de festa. A mãe, São José Maria Dolores, então tem este onomástico, em virtude disso tem este parar e olhar para ela. E celebrava-se neste dia. Mas, além deste, da sexta-feira da quinta semana, também o dia de hoje, o dia 15, que tem um caminho a ser transcorrido. A primeira começa nos mosteiros da Alemanha, em 1221, quando começava a se ver este sinal da união da Virgem Santíssima ao seu Filho e meditar as suas dores, as suas 7 dores. O dia de hoje começa já em outra região, na Itália, na região de Florença, em 1239, onde ali começava-se então os festejos da Virgem Santíssima como a Senhora das Dores. E podemos ver isso de modo clássico em meus ícones. A sexta-feira da Quaresma mostra-nos, por meio do coração da Virgem Maria, aonde se apresenta com os 7 cravos, mostrando estas dores, as 7 dores às quais ela sofre, simbolizando as espadas que a transpassam, em particular aquela que está próxima, ver seu filho na cruz. Mas o dia de hoje, o dia de Nossa Senhora das Dores, a imagem talvez seja extremamente clássica, a Pietà. E logo vem, talvez, à memória a imagem feita por Michelangelo. Exatamente este sentido, da Virgem Santíssima unida a seu Filho, que o porta em seus braços, ter esta imagem. Mas além disso, existe um caminho, até fixar-se no dia 15 de setembro. Em 1692, Inocêncio XII, então, coloca fixado o terceiro domingo de setembro. Tinha-se alternâncias do século XIII até esta data, então fixa em um domingo. Mas, diante dos transcursos, estas datas se alteram, até que então, Pio X, em meio à sua reforma, que faz na liturgia, em particular na liturgia das horas, a define neste dia, no dia 15 de setembro, para mostrar esta unidade com a festa da exaltação à Santa Cruz. E dentre este caminhar destas celebrações, vemos este hino, esta sequência, que é uma das mais marcantes
Infelizmente, acabou sendo facultativa, mas mostra-se exímia diante daquilo que celebramos. O Stabat Mater é um grande sinal deste caminhar, deste ver e deste convocar da Igreja a reta vivência daquilo que se celebra. Não a dor, mas o ato da união com o Senhor. Além da primeira parte, a qual expressa o nome, pois muitos títulos, assim como, por exemplo, os títulos das encíclicas se dão diante do seu início, as primeiras palavras, também das sequências, assim se fazem. E esta não é diferente. Stabat Mater Dolorosa, então dá um nome. Stabat Mater. Numa das partes, as medianas, assim o dizem: faze arder meu coração, partilhar tua paixão e teu Jesus consolar. Ó Santa Mãe, por favor, faze que as chagas do amor em mim se venham cravar. A esta mãe que diante do seu filho pendido na cruz chora, a ela pedimos para com ela estar, pedimos para aprender com ela a amar o Senhor, a estar com Jesus, a carregar a nossa cruz de cada dia, neste sentido de saber consolar e ao mesmo tempo reparar o Senhor diante das faltas cometidas. E que faltas são essas? Os nossos pecados, os nossos próprios pecados e o do mundo. Por vezes, tanto ofendemos o Senhor e acabamos esquecendo que somos chamados a um caminho contrário, a estar com Ele, a estar nesta presença consolando, reparando. Por isso, por vezes a Igreja nos chama à adoração, às orações próprias de reparação, o saber estar com Jesus e aprender aquilo que mesmo a Virgem Maria o diz: tantas vezes me buscam, mas o lugar aonde eu estou, por excelência, é junto ao altar do meu filho. Saber que ela ali está, sempre unida a Cristo. Ela nos ensina a ir lá, estar sempre mais junto dele. Por vezes vemos tantos, e talvez até mesmo nós, que por vezes negam o Senhor, que por vezes fogem do Senhor, e tantos mais que atacam, que profanam. Devemos nós ser diferentes, aprender a ter esta reparação e converter o nosso coração diante desta mudança de vida. E a primeira coisa que devemos fazer para mudar de vida é olhar para nós e nos examinar. O que estamos fazendo? Como está a nossa vida? Será que eu verdadeiramente busco estar com Deus? Será que eu busco conhecê-lo? Será que eu tenho atos de amor para com Ele? Como está a minha vida? Ou será que eu simplesmente vou ofendendo o Senhor, me colocando para longe dele, numa superficialidade de vida? Examinar a cada dia, mas também ter este ato de reconhecendo as minhas faltas, retornar a Ele. Não ficar fugindo, porque é algo que devemos perguntar a nós mesmos. Por que fugimos do Senhor? Tantas vezes fugimos do Senhor diante da fuga das nossas responsabilidades diárias, por não nos dedicar devidamente ao trabalho, por não nos dedicar devidamente à família, pelas vezes que eu prefiro os meus interesses, e tudo isso vai se acumulando, às vezes colocando coisas à frente do Senhor e não recorrendo a Ele, buscando de modo regular a confissão, buscando de modo regular, talvez
até deixando de vir aos domingos a Santa Missa. Por tudo isso, fuga. Fuga de se deixar tocar por Deus. Fuga de se deixar unir ao Senhor. Somos chamados a mais, a aprender, a ter este compromisso de fé com Deus, aprendendo a conhecê-lo, aprendendo a amá-lo, aprendendo a nos unir a Ele e do mesmo modo, nos comprometendo a fazer o mesmo para com os outros, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos amigos e até mesmo com as atividades que temos que nos fazem crescer. Um compromisso com o nosso plano de vida, saber o que fazer em cada momento, ter tempo até mesmo para descansar e não ficar numa rotina desenfreada de trabalhos, saber corresponder com aquilo que assumimos com os outros, saber ter um compromisso de fé, de crescer em amor e em conhecimento ao Senhor. Este compromisso, este ato de conversão, nos leva a correr a esta nossa boa mãe, para não mais fugir das graças que o Senhor quer nos dar, mas ao contrário, aprender a pedir mais, a pedir as chagas de amor, para que elas possam se cravar em nós, e que estas chagas, então, possam limpar as feridas que o mundo nos causa, para estarmos sempre mais unidos a Deus, sempre mais unidos a Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.